Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um painel, a escalada do Open Finance, Pix e serviços agregados aqui no Febrabatec de 2023. Nosso tema será pagamentos digitais e Pix ampliam a fronteira de cashless economy. O uso de canais digitais para as transações financeiras está em constante evolução e os cidadãos estão cada vez mais realizando pagamentos por meio eletrônico. Uma análise realizada pela Febraban, com base em números de 2022, mostra que está entre os principais meios estão o TED, que mais movimenta valores financeiros, valores altos, e o Pix, que é a preferência nacional para valores baixos, ainda é o meio mais utilizado. Segundo o Banco Central, o Pix respondeu por 29% de todas as transações registradas em 2022. E em 2021, esse percentual passou a ser de 16%. Então, a gente consegue ver a escalada do Pix e o uso no dia a dia. Atualmente, 7 a cada 10 transações já são realizadas em canais digitais. Por outro lado, a circulação do numerário, que seria o valor em espécie, que havia sofrido uma leve queda no período da pandemia, se estabilizou no último ano, tendo uma pequena flutuação para cima. Isso demonstra que, mesmo com a chegada do Pix ampliando as alternativas de pagamento para o brasileiro, não notamos uma canibalização dos outros canais. Desde o seu lançamento no final de 2020, o Pix implantou diversas novas funcionalidades, como melhorias constantes na jornada do cliente, Pix Saques, Pix Troco. O Banco Central estabeleceu um novo papel, que é o iniciador de transação de pagamento, vinculando o Pix e o Open Finance, entre outras discussões que nós vamos explorar daqui a pouco com a presença do Banco Central. Quais são as tecnologias e as perspectivas para os pagamentos digitais? E para falar sobre o cenário de pagamentos digitais no Brasil, aqui eu apresento a vocês Graziela, Head de Pagamentos Instantâneos do Bradesco, Mayara Ayano, assessora sênior do Banco Central, do Departamento de Competição e Estrutura de Mercado Financeiro do Banco Central do Brasil, Cristina Gouveia, diretora do Itaú Unibanco, e Patrícia, que é diretora de Digital Platforms and Commercial Cards do Citibank. Bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Carol, é uma honra. Obrigada, meninas. Para começar, eu já quero propor uma pergunta para todas aqui, começando com a Mayara. Mayara, como o Pix e os meios de pagamento digital no Brasil estão contribuindo ao mesmo tempo para a inclusão financeira e desempenhando um papel fundamental na promoção das transações digitais no Brasil? Obrigada, Carol. Primeiramente, gostaria de agradecer a Febraban pelo convite. É um prazer estar aqui em nome do Banco Central. Agradecer minhas colegas aqui de painel. É um privilégio poder participar desse painel exclusivamente de mulheres. Antes de começar, como os dados que você apresentou, Carol, o Pix, né, ele trouxe muito essa digitalização. O principal objetivo da criação do Pix foi justamente a eletronização dos pagamentos, né? Antes da gente criar o Pix, ali no cenário de 2019, o Banco Central tinha realizado uma pesquisa de hábitos de uso do meio de pagamento e apontava que 77% dos gastos em um diário de pagamentos ali, que acompanhou mais de 2.000 pessoas ao longo de alguns dias, representavam pagamentos feitos em dinheiro espécie. E o pagamento, um instrumento baseado em papel, ele tem um alto custo para o país, para a sociedade como um todo, né? Há estudos que apontam que uma migração do uso do papel, do dinheiro em espécie, para transações eletrônicas, pode poupar aí de 1 a 3% do PIB para o país, né? Então, isso representa um ganho de eficiência, um ganho de economia muito grande. Teve um estudo da ACI, que até está expondo aqui também, recente, que apontou que só o Pix em 2021, quando o Pix tinha ali em torno de 9 bilhões de transações, representou um custo na ordem de 5,7 bilhões de dólares para consumidores e empresas. Então, a gente vê, de fato, esse impacto muito grande em relação a transações eletrônicas, né? O Pix, em 2022, ele já alcançou ali mais de 24 bilhões de transações e esse ano, aí até o meio do ano, a gente já está com mais de 16 bilhões, 70% a mais do que no ano anterior.
E quando a gente compara ali dados de antes do Pix, do terceiro trimestre de 2020, com o primeiro trimestre desse ano, a gente vê que as transações eletrônicas de forma geral, e agora falando não só do Pix, quase mais que dobraram, né? E isso aconteceu não só pelo incremento do Pix, mas também aumentaram transações com cartões, próprio boleto, débito direto, diversas formas de pagamentos eletrônicos, até porque o Pix também trouxe essa competição e a própria modernização de outros meios de pagamento, né? Então, isso é muito importante para o país, não só em termos de economia, como eu falei, mas também com o ponto da inclusão financeira. A gente acredita que o Pix ele é uma porta de entrada muito grande de diversos brasileiros e brasileiras para o uso de meios de pagamento digital e para o sistema financeiro como um todo. E não só o sistema financeiro, mas o mundo digital como um todo, né? Dados até dezembro de 2022 apontam que mais de 71 milhões de brasileiros que antes do Pix, né, não faziam transações eletrônicas, transferências eletrônicas, hoje já são usuários do Pix. Então, isso significa que esses 71 milhões de brasileiros agora têm acesso aí a serviços digitais dos mais variados, né? E isso, serviços digitais de uma forma geral, aumentaram muito pós-pandemia também. Então, você está colocando essas pessoas diante de um novo universo, né? E isso é muito importante aí para o crescimento, né, de um país como um todo. Obrigada, Mayara. Cris, se você puder complementar a pergunta, que é a visão como esses meios de pagamento digital têm contribuído para essa inclusão, um papel fundamental aqui de promoção de transações no Brasil. Como que você vê isso? Eu acho que complementando um pouco a Mayara, vamos acertar aqui, começou. Complementando o ponto aqui da Mayara, não só o Pix acho que foi onde alavancou a digitalização, mas a gente tem todo o papel do regulador que trouxe novas normas para aumentar a competição, a inclusão financeira. A gente tem um novo consumidor que ele já está inserido no mundo digital e também novas tecnologias que habilitaram possibilidades da gente fazer novas formas de serviços, prestar novas experiências aos clientes. A gente conseguiu disponibilizar os serviços financeiros, serviços bancários para uma camada da população que antes não tinha acesso. O Pix e o cartão, como a Mayara comentou, ele cresceu muito, né? O uso do Pix e do cartão cresceu muito durante a pandemia e se mantém em altos volumes agora após pandemia. E aí, se você verificar o ticket médio desses instrumentos, eles são ticket médios mais baixos, o que nos leva a inferir que realmente houve uma inclusão financeira, uma bancarização da população. O Pix também ele quebrou uma barreira bastante importante, porque antes a gente dependia dos dias da semana, dependia de horário fixo, e agora é 24/7, por 365 dias. Então, você não precisa mais se preocupar, né? Tanto o pagador quanto o recebedor, o pagamento é instantâneo, você vê a saída e a entrada na hora, então ele acaba caindo no gosto do consumidor, tanto o pagador quanto o vendedor. Um outro ponto que, apesar de você ter falado que o dinheiro, o cash, ele estabilizou, a sensação de segurança de você não ter que carregar dinheiro para fazer um pagamento e a pessoa que recebe ter que carregar o dinheiro ao receber, também faz com que o Pix seja alavancado, tá? Do ponto de vista dos bancos, vale salientar que o Pix e o Open Banking, toda essa nova regulamentação, faz com que a gente estude bastante em relação a como é que a gente vê o cliente, como a gente adequa as nossas jornadas aos clientes, as diferentes necessidades dos clientes, de forma que a gente se torne competitivo, né? Então, acho que essa competição ela é saudável para que a gente consiga entregar serviços e produtos bancários mais adequados a cada camada ou a cada necessidade. Obrigada, Cris. Obrigada, Mayara. Agora direciono a pergunta para a Patrícia e para a Graziella. Quais são os desafios e oportunidades de ampliar o acesso a serviços financeiros por meio dessas soluções? Obrigada, Carol, pela introdução e obrigada a todos que estão aqui presentes, prestigiando o nosso painel feminino e a Febraban pelo convite. Certamente... E agora? Aê, boa! Então tá bom, então vou começar agradecendo novamente. Você viu que deu para perceber que tem um monte de gente, né, assistindo a nossa apresentação. Exato. Então estamos bem agora. Desculpa, gente. Recomeçando aqui,
agradecendo a Febraban pelo convite e principalmente começando a falar que pagamento eletrônico não é uma novidade para o brasileiro, né? A nossa idosa TED já tem 20 anos no mercado e é a precursora do que a gente está vivendo agora com o Pix. E quando a gente olha para o nosso dia a dia dos últimos 2 anos, que parece que já é o dia a dia de muito tempo, mas o Pix já faz parte da maioria das pessoas no Brasil, by far. Então, se a gente considerar, por exemplo, nessa audiência, certamente todos os brasileiros, porque a gente tem alguns convidados de fora também aqui, certamente já tiveram uma interação como consumidor final com o Pix e até com a entrada das empresas oferecendo uma experiência rica do Pix no ambiente eletrônico. Isso é só o começo, é só o início do Pix, se a gente pensar, né? Toda a jornada que a gente está criando a partir de agora, falando de débito automático, Pix Saque, Pix Crédito, Pix Internacional, trazem casos de usos que ainda nem foram explorados e que vão transformar o Pix de um meio de pagamento num ecossistema muito maior de transações entre pessoas e empresas. Certamente desafios não faltam, né? A gente aqui nos bancos, num banco, no Citi, que é um banco para empresas, a gente tem identificado, claro, que para se adequar, para prover a melhor experiência para o seu cliente, as empresas precisam de bastante estudo. E que o meio de pagamento deixa de ser um meio de pagamento, mas passa a ser parte da jornada de venda daquela empresa. E isso é transformacional. Uma empresa que deixa de operar das 9 às 18 e passa a operar 24/7 para oferecer os seus produtos, tem uma oportunidade grande, não só de eficiência, claro, operacional, muitas vezes de melhoria de serviço para os clientes, antecipando produtos e muito mais. Então, a gente só vê com muito bons olhos o que tem pela frente nas novidades que estão por aí. Obrigada, Paty. Grazi, quais são esses desafios? Eu super concordo com a Paty. Acho que, num primeiro momento, o desafio do PJ ele foi gigantesco, porque o PJ precisava adaptar RP e para ontem, para colocar o QR Code para rodar. E, por outro lado, né, quando nós olhamos assim, as instituições todas querendo fomentar cada vez mais o Pix, até porque o PJ lá na ponta é quem paga, né? A maior parte, né? Então a gente realmente tem esse grande desafio, e o desafio, quando você olha, ele está extremamente linkado com toda a parte de user experience. Então, assim, toda essa parte de user experience, ela é fantástica, e você precisa criar jornadas cada vez mais simples e que facilitem a utilização, porque só quando o cliente, né, é muito mais fácil, né, Carol, você simplesmente sobe o app, né, o Pix, e aí você já faz a leitura e já paga o QR Code do que você entra no seu aplicativo, você olha seu saldo, aí você clica no Pix, e aí, então assim, tudo isso é sempre muito pensado, né, em como você facilita a vida do cliente lá na ponta. Então, acho que esse é um grande desafio para todos, né? E assim, olhando para o Bradesco, foi algo que a gente, cada vez mais, a gente começou a olhar, eu preciso melhorar sempre. Acho que é contínuo, né, Mayara, como você comentou. Obrigada, Grazi, obrigada, Patrícia. Agora para Mayara. Mayara, novas modalidades e usos diferenciados do Pix já estão no roadmap do Banco Central. Você pode nos dar, por favor, um panorama geral do futuro, de curto, médio e longo prazo? O que vocês estão preparando? O que está por vir no Pix? Desde quando a gente lançou o Pix, né, em 2020, a gente teve muito essa filosofia de MVP. Vamos lançar aqui o básico, que não era tão básico assim, né, que já era bastante ousado e arrojado, pensando até na complexidade, quantas instituições envolvidas, mas já tinha uma agenda de evolução bastante clara, né, bastante estabelecida, de muitas possibilidades, né. A visão de futuro macro, vamos dizer assim, é que você possa, como foi colocado aqui, usar o Pix para qualquer situação de pagamento ou transferência, né. Hoje a gente já vê ali o Pix, quando foi lançado, transferência entre pessoas foi assim muito imediato, os pagamentos para empresas via QR Code
como foi colocado pela Grazi, né, teve esse tempo ali de adaptação das empresas, mas hoje, né, passou de 5% ali no lançamento do Pix para já 29% agora em maio, então a gente já vê esse crescimento bastante expressivo desse caso de uso aí para pagamento para a empresa, mas tem muitas outras possibilidades aí previstas, né. A agenda priorizada para esse ano, além da pauta permanente de segurança, né, junto aí com o GSEG, a gente está desenvolvendo, então, o Pix automático, que ainda não é um nome batizado oficialmente, mas quase que sim, que vai viabilizar os pagamentos recorrentes por meio do Pix, mediante aquela autorização prévia do usuário, sem que a cada mês precise dar aquela autenticação, né, lembrar que tem uma conta para pagar e fazer o pagamento. E diferente por exemplo, do débito automático, que é o que a gente associa mais próximo, ele vai ser dentro dessa filosofia do Pix, que é esse ambiente aberto e competitivo. Então, muito mais acessível aí, tanto para as empresas, instituições financeiras e instituições de pagamento ofertarem soluções para as empresas, né, para também se rentabilizarem, mas pensando principalmente nas empresas que vendem em diversos serviços, academia, serviço de streaming, escola, condomínio, seguro, né? Qualquer pagamento, qualquer setor, qualquer porte de empresa que precise esse pagamento recorrente, vai poder muito facilmente integrar e fazer isso via o Pix, então dando facilidade aí, tanto para a ponta recebedora, também para a ponta pagadora, né? A gente está desenvolvendo o Pix automático com base em 3 pilares centrais, né? Segurança, que sempre permeia todos os desenvolvimentos do Pix, a praticidade, então, para uma jornada, como também foi colocado pela Grazi, pensando numa jornada de contratação para o usuário pagador, né, de diversas formas, que então possibilite se adequar aí às diversas situações de novas contratações de serviços online, contratações de serviços físicos, né, serviço que você já recebe ali um QR Code todo mês e que você vai poder facilmente ativar ali o pagamento automático, e também a flexibilidade justamente para atender todos esses casos de uso, né? Além do Pix automático, ele está previsto para ser lançado em abril de 2024, a gente deu essa notícia aí recente, né, no último Fórum Pix agora de junho, mas aí eu vou pedir aqui uma licença para fazer um parênteses. O Banco Central está vivendo uma crise institucional em termos de recursos humanos, né? A gente está há 10 anos sem concurso público e a gente está aí num movimento forte da carreira porque tem sido deteriorada, né? Está havendo um desmonte aí da carreira nos últimos anos, então está havendo um forte movimento da carreira em prol da valorização e da correção das assimetrias que tem hoje com as outras carreiras congêneres. Então, esse cronograma é um cronograma previsto, sujeito aí a correções de rumos, a depender do caminhar aí desse movimento do Banco Central, né? Mas, além disso, né, depois tem aí muitas outras possibilidades na mesa, o próprio Pix Crédito ou Garantido, ainda também sem nome, né, para possibilitar ali o parcelamento com o Pix. Hoje a gente já vê com bons olhos soluções acontecendo aí em diversas instituições, né, dando essa facilidade ali na ponta pagadora. Então a gente tem acompanhado essas iniciativas para decidir no futuro se a gente padroniza esse produto ou não, né, a depender aí também da evolução desse mercado. E também o próprio Pix internacional, né, e outras possibilidades, novas formas de iniciação também, como o uso de outras tecnologias, como aproximação, enfim. Então tem muitas possibilidades aí para a gente avançar ao longo dos anos. Obrigada, Mayara. Grazi, agora para você. Mayara colocou bastante que um pilar muito forte quando a gente pensa em novos produtos do Pix é um pilar de segurança. E segurança é um tema muito importante. Então, com todas essas novas tecnologias e com esse avanço do Pix, com essa evolução do Pix, esse pilar é essencial para o cliente. Como garantir a segurança nesse ambiente sem fricção? Porque é importante colocar a experiência do usuário ali à frente, né? O cliente no centro. Então, como garantir essa segurança nesse ambiente sem fricção e com tantas possibilidades de novos modelos de negócio aí surgirem no meio do caminho? E assim, Carol, sabe que no começo esse realmente foi um grande desafio, inclusive, porque nós lançamos o Pix já com motor de segurança e nós fomos aprendendo como literalmente tratar aquelas questões com os clientes. Então, uma mensagem
realmente mais simples, mais fácil, né? Questões que o cliente conseguisse entender o que estava acontecendo, porque era uma proteção para ele. Né? E aquela coisa que a gente conversa muito, né, Mayara? A questão dos 30 minutos, de 30 a 60 minutos, que realmente nós podemos reter a transação. Eu acho que esse foi um ponto que não ficou tão claro no começo, mas a gente, com o tempo, nós estamos mostrando isso para o cliente, que é importante, porque eu preciso ter certeza, né, garantir para o correntista que realmente nós estamos fazendo, né, o melhor e como instituição, garantindo a segurança dele. Né? Então, por exemplo, várias outras coisas nós fizemos. Então, por exemplo, a jornada do médico, quando o Banco Central lançou o MED, que é o mecanismo especial de devolução, nós já lançamos o MED numa jornada 100% online. Foi pensando literalmente naquele momento, no cliente, naquela questão de um furto, enfim. Gente, ele precisava comunicar o banco rapidamente. Então, assim, essa comunicação, eu precisava de uma jornada online. Tá? No caso de uma coação, então eu precisava realmente de uma jornada online. Então a gente já pensou nisso logo no começo. Hoje nós temos a própria Bia, a nossa inteligência artificial, conversando com os nossos clientes. Então hoje a Bia conversa com o cliente e ela pergunta: Patrícia, é você mesmo que está fazendo a transação? E a Patrícia confirma. Então, assim, como o próprio Otávio comentou, né, nós já usamos a inteligência artificial há 6 anos e agora cada vez mais, principalmente aqui com o Pix, que acho que é algo que precisa ser muito rápido. E 24/7, né, Mayara? Então, assim, não tem muita opção. A gente precisa trazer isso realmente de uma forma que para o cliente não tenha fricção. Obrigada. Agora, pegando o gancho da Grazi, eu vou fazer uma pergunta para a Cristina. Com a evolução da tecnologia, além do Pix, novos meios de pagamentos digitais emergem e, com isso, novas tendências, como a carteira digital, pagamento por aproximação, que inclusive Mayara falou que está na agenda do Banco Central aí num futuro, o cartão digital e até mesmo as criptomoedas. Quais tecnologias podemos incorporar nesses pagamentos digitais? Carol, é importante, a tecnologia bancária está avançando bastante, tá? E é importante a gente sempre respeitar o que o Pix prega, que é a simplicidade e a rapidez. Né? A Grazi falou um pouquinho da fricção, como é que a gente mantém a segurança sem fricção. E a biometria é um dos métodos, né? Pode ser a biometria facial, pode ser a biometria por íris, por voz. É uma forma da gente autenticar essa transação e é uma tecnologia que está avançando bastante. Uma outra que não é tão nova assim, mas que também tem uma jornada bastante grande para a gente desenvolver é o QR Code. Né? Acho que o QR Code ele também pode ser melhor utilizado, principalmente para B2B ou P2B. É uma alternativa que a gente precisa explorar bastante. O Itaú lançou o Bullet Code, que é, se você não digitar a linha do código de barras e sim ler o QR Code, é pago instantaneamente na conta de quem está recebendo o boleto e não precisa esperar a compensação. Então, acho que há muita chance ainda, muitas jornadas a serem desenvolvidas para QR Code. A inteligência artificial, que você comentou, não só para segurança, mas também para personalização e até ajudar a conciliação de pagamentos nas empresas, é algo que também pode ser desenvolvido e ajudar no dia a dia dos nossos clientes. E também está nascendo aí, que acho que é o próximo ponto de inflexão depois do Pix e do Open Banking, é a moeda digital. A moeda está todo mundo, todos os bancos centrais estão tateando a moeda digital. O Banco Central tem uma jornada aí desde 2020 que fez o GTs, depois o Lift Challenge e agora começou a pilotar a nova plataforma. E certamente, para mim, é um ponto de inflexão bastante forte, porque novos modelos de negócio serão desenvolvidos em função da moeda digital. Com novas tecnologias, inclusive, né? O piloto do Real Digital, a gente vê o Banco Central trazendo uma experiência diferente quanto à infraestrutura. É um piloto, é um teste, mas já mostra um universo aqui de avanço, inclusive trazendo a tecnologia para viabilizar e facilitar ali o uso no dia a dia das pessoas, ali com os produtos que forem ofertados através delas. Agora, indo para a Patrícia, sabendo que o Citi mantém o foco em pessoa jurídica, como foi a adesão dos clientes na utilização dos produtos em comparação com outros meios de pagamento? Legal. Eu acho que seguiu muito, né? Quando a gente olha para a nossa carteira de clientes de pessoa jurídica, seguiu muito o que a Mayara comentou aqui, né?
a curva do Banco Central também reflete o que a gente viu nos nossos clientes. O primeiro caso de uso de pessoas físicas, né, de trocas P2P muito rapidamente acontecendo, e as empresas que estão mais próximo, né, o B2C e o C2B, foram os primeiros que entenderam que tinham que correr para adaptar suas plataformas, dando uma ótima usabilidade e promovendo para o cliente a solução, seja via QR Code, seja permitindo uma transferência mais rápida. Claro que dentro da empresa, a Grazi estava comentando sobre a experiência do usuário, né? A gente, como usuário, ganhou uma experiência estandarizada. A empresa teve um trabalho grande de interpretar aquilo e transformar isso num caso de uso. E eu acho que o Pix tem sido muito importante, inclusive para as empresas repensarem muitas vezes o modelo de negócio, introduzindo o Pix como um diferencial naquele momento da venda. Então, certamente, as primeiras empresas que a gente viu ali com uma atenção mais forte, e-commerces, varejistas, mas logo em seguida, por todo o foco de utilities e concessionários, então a própria normativa da ANEEL estimulou que as empresas de concessionárias passassem a operar no modelo que a Cris comentou, de um Bole Pix, de uma possibilidade de ter ali um QR Code, e atingir um público que talvez não estava sendo atingido apenas pela transferência. Então hoje, com as soluções que a gente tem oferecido para os nossos clientes de combinação de boleto com Pix, a gente tem visto também uma adesão interessante. Um fato interessante também que a gente tem constatado com os nossos clientes é que quando a gente compara um pagamento com QR Code, apesar da experiência com o de um boleto, numa mesma interface, muitas vezes o usuário já está mais adaptado e mais inclinado a ir pelo QR Code, pela facilidade que isso trouxe para ele. E do lado da empresa tem um benefício enorme, porque além da conciliação automática, o crédito também está acontecendo naquele mesmo momento. Claro que quando a gente vai para o segmento B2B, que tem um volume transacional maior, que as transações têm valores mais representativos, a decisão por entrada no Pix toma um pouco mais de tempo e muito provavelmente nos próximos meses a gente vai ver o crescimento desse segmento também. Esse é um segmento que precisa ajustar todos os seus sistemas, o ERP, e mudar uma jornada de tesouraria hoje que está mais adaptada ao modelo 9, né, das 9 da manhã às 6 da tarde, das 8 da manhã às 6 da tarde. Agora, super interessante que nesse processo e nessa transição, a gente tem visto não só a área de tecnologia dentro das empresas ganhando um protagonismo frente ao poder decisório quando se está desenvolvendo um novo produto, mas a tesouraria também sendo parte dessa mesa e ajudando na decisão da criação de novos produtos. Então, muitos dos nossos clientes B2B, que lá no passado nos convidavam para conversar com o tesoureiro, para falar de contas a pagar e contas a receber, hoje nos convidam para falar do seu negócio. E como a jornada do Pix 24/7, com possibilidade de reconciliação automática, que para empresas tem um benefício gigantesco, podem transformar a experiência do cliente. A gente tem visto muitas empresas, inclusive, pegando a experiência que ele criou ali para o consumidor final, numa venda direta, e trazendo isso, incorporando isso na sua venda B2B, reduzindo o tempo de logística daquela empresa, aumentando muito a eficiência financeira e ganhando muito mais força num produto. Então eu vejo o Pix como realmente uma oportunidade transformacional, inclusive para as empresas de B2B. E aí temos também um desafio muito interessante que tem acontecido na tesouraria e que a gente tem escutado. Porque a partir do momento que a tesouraria se abre 24/7, tem a possibilidade do tesoureiro receber dinheiro fora do horário comercial. E os clientes têm voltado para a gente e comentado exatamente sobre isso, né? Como que agora eu aprimoro a minha eficiência corporativa recebendo também dinheiro 24/7. Então esse é um problema bom que os tesoureiros estão tendo que endereçar e que a gente certamente vai ajudá-los também nessa jornada. Ainda tem bastante coisa para ser montada aqui no ambiente B2B. Eu vejo muito como um próximo caminho de crescimento aqui nas nossas curvas do Pix. Obrigada, Patrícia. Agora eu volto com a Mayara. Por meio de alguns posicionamentos públicos realizados pelo próprio Banco Central, temos a notícia de que algumas entidades externas o procuraram para conhecer melhor o Pix e entender o sucesso do produto aqui no Brasil. Como estão essas interações?
Temos algum horizonte de tempo para iniciar testes ou integrações com pagamentos instantâneos transfronteiriços? Carol, muito boa essa pergunta, né? Eu acho que para a gente responder ela, primeiro é importante a gente diferenciar três abordagens aí quando a gente está falando de aceitação do Pix, né, pagamentos transfronteiriços. Então a gente tem primeiro essas ações de cooperação técnica, né? Parte importante da construção do Pix passou por muitos estudos que envolveram de um benchmark internacional bastante amplo, né? Então, conhecer a experiência de outros países, nas lições aprendidas, os erros e os acertos, foi muito importante para que a gente construísse o Pix aqui e fosse esse sucesso que foi. E então, para a gente devolver agora, né, e compartilhar a nossa experiência com o Pix com as jurisdições que têm nos procurado, é bastante interessante, né? A gente tem sido procurada, acho que na mídia acaba saindo mais da América Latina por estar mais próximo, mas a gente já foi procurada aí por, né, América do Norte, Europa, África, diversos países. A gente fez até em novembro do ano passado um seminário técnico para bancos centrais, que envolveram aí mais de 30 jurisdições, em que a gente teve 5 sessões ali bem profundas em relação ao Pix, todo o processo de construção, a parte técnica, né, arquitetura, então detalhando cada interface ali do uso do Pix. Então, acho que esse é um ponto de cooperação internacional em que a gente, como Banco Central, tem esse papel de fomentar que cada jurisdição ali, né, que ainda não tem, ou mesmo aquelas que já têm, mas que ainda não pegaram, vamos dizer assim, né, a população ainda não usa no seu dia a dia, possam aprender aqui também, né, também com nossos erros e acertos e aprimorar para que a gente possa preparar esse ambiente e no futuro ter essa interconexão entre pagamentos, entre sistemas de pagamentos instantâneos de diversos países, né? Um outro ponto que a gente já vê também bastante crescente é a aceitação do Pix em outros países, né? Mas muito voltado para brasileiros que estão em outro país, a turismo, a passeio, né? Então a gente tem visto aí aqui na própria Argentina, Chile, Portugal bastante, na França, muitos estabelecimentos, em sua grande maioria, né, estabelecimentos turísticos, em que já aceitam o pagamento via Pix, só que isso sai de uma conta aqui no Brasil, né, e eles recebem, seja numa conta também aqui no Brasil, ou seja por meio de um FX, né, e fazendo essa remessa posteriormente, né, por meio de um parceiro. Então são dois pontos diferentes. E a gente tem o que a gente tem chamado de Pix internacional, que aí sim é o nosso projeto de futuro aí, em que a gente de fato interligue sistemas de pagamentos instantâneos de diversos países. E para isso tem basicamente duas abordagens possíveis, né? Uma seria com uma plataforma central, em que faz ali um multilateral, né? Então todos os países se conectam nessa plataforma e ali é feita a liquidação, o câmbio, enfim, ou interligações bilaterais, que podem ser mais simples num primeiro momento, mas depois, para ter a escala, acaba sendo mais complexa, né? Então, a gente tem acompanhado algumas iniciativas, né? Ao longo do mundo já tem alguns países fazendo interconexões bilaterais, tem um projeto do BIS em que há essa plataforma multilateral. Então, nós temos observado, temos acompanhado essas iniciativas. A gente já tem um ponto de partida muito interessante, que é adotar padrões internacionais, né? Então, ter o uso de chave, você ter ali a mensageria com um padrão internacional, você ter o uso de APIs. Então, vários requisitos que vão facilitar esse caminho, mas, de fato, para isso chegar, estar aí operando, né, e a gente poder aqui fazer uma comprinha ali internacional por meio do Pix, é um pouco mais complexo, porque depende também dessas outras jurisdições, né? Então, no momento, a gente acompanha, mas ainda não está na agenda de trabalho de desenvolvimento e ainda não podemos estimar quando isso vai acontecer, mas eu espero que mais breve do que tarde. Obrigada, Mayara. Ainda no assunto internacional, eu volto com a Patrícia. O Pix tem em sua lista de backlog, como Mayara acabou de falar, o Pix Internacional, que poderá abrir outros leques de possibilidades de pagamento.
Qual a visão dessa funcionalidade de integração de transação entre geografias via pagamento instantâneo? Se o Banco Central pudesse antecipar essa agenda para trazer para próximo esse desenvolvimento, como que você vê isso? A gente vê com super bons olhos e eu entendo quando a Maiara conta que isso é um caminho, ainda uma evolução do processo que a gente está vivendo, começando primeiro pelo arcabouço de todos esses países. O CIT está presente em 100 países, mais de 100 países hoje, e dessas jurisdições, muitas delas já têm pagamento instantâneo, cada um com o seu modelo, alguns com um pouco mais de evolução, mais próximos da pessoa física, outros mais voltados para um nicho de mercado, e certamente o Pix no Brasil virou referência para o mundo. Então, da mesma forma como o Banco Central, a gente como um banco global recebe não só uma série de visitas, e é uma honra estar no Brasil no momento desse, né, ser a referência para vários outros países, de pessoas que querem entender qual é o diferencial do Pix no Brasil e como que a gente consegue replicar isso em outras geografias. E muitas vezes até por intermédio de bancos centrais que procuram o banco para poder conversar com o Banco Central e entender muito bem esse cenário. E aí, da mesma forma que a Maiara comentou, nós vemos no mínimo uns 3 pilares que a gente precisa evoluir num mundo para chegar nesse momento que é muito esperado na economia global de uma transferência instantânea internacional. Certamente a evolução do pagamento instantâneo em cada uma das jurisdições que a gente estiver se conectando. Então, todo esse interesse de outras geografias no Brasil é muito valioso. A gente, né, com a experiência dentro do banco, acompanha todas as geografias que já estão usando pagamento instantâneo hoje. Hoje o banco trafega algumas centenas de milhares de transações mensalmente de forma instantânea. Então esse é um pilar super importante. Um segundo deles é o marco cambial e a simplificação que a gente tem visto aqui no Brasil para poder se conectar. Então a gente tem visto a simplificação de naturezas, o novo limite para pagamentos internacionais que permitem já uma certa flexibilização, que vão em linha com o que a gente imagina que vai se tornar um Pix transacional. Muito menos uma transação de cross-border e muito mais próximo de uma transação de Pix diária que a gente faz hoje no Internet Bank, mas com uma transferência para fora do país. E o terceiro pilar, certamente o tecnológico, né? O Brasil foi muito feliz nas decisões tecnológicas para o Pix e a gente vê que os demais países que têm evoluído também nessa frente também seguiram por uma estandarização muito próxima da nossa. É claro que a gente ainda não tem a bola de cristal para identificar como que vai ser isso daqui a 1, 2 anos, mas a expectativa é que esse futuro seja mais próximo do que foi do Pix, né? Eu falei de 20 anos de TED, 2 de Pix, muito provavelmente o Pix internacional chega mais rápido do que a gente imagina. Para que todos esses 3 fatores juntos permitam que essas iniciativas, sejam bilaterais ou via nexos ali no MIS, possam virar uma realidade e a gente consiga ter a transferência internacional com toda a segurança e controle necessário para a gente poder realizá-la em vários países. E aí, certamente, pensando num cliente de pessoa jurídica, a vida desse cliente vai virar cada vez mais transacional, podendo fazer um pagamento único que vai atingir diversas localidades ao mesmo tempo. Boa, Pátia. Agora eu volto para a Cris e para a Grazi. Os clientes e os consumidores estão cada vez mais digitais e querem recursos sem fricção, novamente, que simplifiquem os pagamentos digitais e tragam novas vantagens do uso do seu dinheiro. Quando olhamos para esse cenário, as tecnologias disponíveis miram não só a redução do uso do dinheiro em espécie, mas também em modelos de pagamento sem contato que usam diferentes dispositivos. Cada um dos bancos está desenhando essa estratégia. Como vocês estão desenhando essa estratégia de cashless e contactless? Começa a Grazi? Vamos lá. Assim, primeiro, eu acho que essa questão tecnológica, ela é algo, né, como a Paty comentou aqui, acho que todas as meninas comentaram, a Cris e a Maiara, é algo que ele anda de mão dada, literalmente, com tudo que nós estamos fazendo. Assim, não temos a opção. Então, pegando, né, assim, lá no passado,
primeiro computador que foi adquirido por uma instituição, né, o primeiro computador da IBM foi um computador adquirido pelo Bradesco. Se naquela época alguém comentasse que um dia cloud seria a premissa, porque no Pix não dá pra gente trabalhar se não for com cloud, então assim, que cloud seria a premissa, acho que todo mundo ia olhar e falar, oi? Não é possível. Mas na verdade, quando a gente olha tudo isso, assim, tecnologia, ela está aliada e é o que faz, é o que torna realmente possível cada vez mais uma jornada sem fricção, cada vez mais literalmente como a gente brinca, né? Hoje o nosso banco está aqui dentro, né? Todo mundo carrega o banco no bolso, literalmente. Então, isso não seria possível, né? Toda essa parte de contactless não seria possível, né? E cashless não seria possível sem a tecnologia. Acho que vale a gente comentar assim, não é só a tecnologia. Então, tem toda uma questão também de... Nós migramos, né, todo o processo do banco para metodologia ágil, exatamente pensando nisso, né, pensando nos MVPs, como a Mayara comentou, porque acho que também não seria possível colocarmos o Pix de pé em tão pouco tempo se não fosse, né, toda essa questão. Então, pessoas, né, literalmente capacitadas. E pensando cada vez mais como eu coloco tudo, como eu brinquei, né, aqui dentro do nosso banco, né, o banco que estamos carregando. Porque é isso, eu preciso colocar tudo aqui dentro. E essa questão do Pix, de você não precisar literalmente carregar dinheiro... Gente, eu não sei há quanto tempo eu não saco. Eu não sei mais o que é sacar dinheiro. Eu acho que se eu precisar digitar minha senha, em algum momento eu vou falar, eu tenho senha? Como é que funciona? Né? Porque toda hora ou é o Touch ID ou o Face ID, certo, Cris? Então, assim, eu não sei mais o que é dinheiro. Então realmente, eu acho que isso mudou muito o patamar, quando a gente olha Brasil. E por isso que a Mayara até comentou, né? O Pix, na verdade, assim, acho que o Banco Central mirou pequenininho, na verdade, a gente acabou atingindo o mundo, gente. O Pix é mundo, o nosso Pix é mundo agora. Todo mundo quer copiar o Pix. Então, eu acho isso realmente fantástico. E, de novo, não seria possível se não fosse a tecnologia, né? Se todo mundo não parasse para pensar assim, como eu comentei aqui no Bradesco, a gente pensa o tempo inteiro. O que eu faço, como eu faço para colocar numa jornada online e como eu vou fazer para desenvolver, independente se é o MED. Porque eu lembro até no começo do MED a gente falou, como é que a gente vai fazer? O cliente vai na agência? Não vai na agência, gente. Não posso mandar o cliente na agência. Eu preciso dizer, o cliente está carregando aqui, eu preciso fazer aqui. Como é que eu faço isso? Então, tudo isso sempre pensando na conveniência do cliente, na facilidade do cliente. E cada vez mais, né? Carregando o seu banco no bolso, literalmente. E Cris, como está lá no Itaú essas iniciativas? Sabe que a cultura Ituber, Carol, ela tem a espinha dorsal que é a centralidade no cliente. Então, nós fizemos uma grande reorganização do banco em torno de necessidades. Hoje a gente não fala mais em produtos e fala em necessidades. E também estamos organizados, né, em squads, em comunidades, e essas comunidades elas tratam das jornadas do cliente. Então, o nosso grande desafio aqui é entender o cliente, não só conversando com ele, mas também usando os dados para entender e dar pistas para onde o cliente está indo e assim desenvolver novos produtos, novas jornadas, de acordo com o estágio do cliente, se ele está no celular, se ele está no call center, se ele é um cliente PJ. Então, o Itaú está focando muito como é que a gente desenha as jornadas. E tem 4 princípios muito fortes para essas jornadas. Um é a simplicidade, precisa ser simples. A segurança, né? A gente não abre mão da segurança de forma alguma. Tem estar em todos os lugares, né? Todos os lugares que fizerem sentido, óbvio, né? A conveniência. E o ágil, né? A tecnologia, como é que a gente usa o melhor da tecnologia para entregar o mais rápido possível o melhor produto para o nosso cliente, produto ou serviço. Obrigada, Cris. Agora, pegar um pilar que a Cris comentou e volto com a Mayara. Um pilar de segurança, que é um pilar importante para proporcionar tudo isso, né? A segurança é uma preocupação constante em transações financeiras digitais. Quais são as medidas implementadas no meio de pagamento digital e como elas protegem os consumidores contra fraude e roubo de dados? A educação do consumidor também é um fator importante?
Bom, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que educação é fundamental, até porque a gente, voltando lá na primeira pergunta, a gente está falando de 71 milhões aí de brasileiros que não estavam acostumados, ali, habituados a transações eletrônicas, né? Então a gente precisa não só inserir, mas de fato proporcionar que essa inserção seja uma inserção adequada, segura e consciente, né? Primeiro, assim, por ser uma transação eletrônica, você já tem uma camada adicional de segurança do que andar com dinheiro em papel, né? A gente tem visto aí, se a gente compara também antes do Pix com agora, né? A quantidade de saques, não foi só a Grazi, nem só eu, nem cada um de nós aqui, né? Mas a quantidade de números de saques reduziu em 40% aí nesse período. Claro que não só pelo Pix, mas todo o contexto de pandemia também certamente contribuiu para isso, né? Então a gente... Vamos fazer a brincadeira da Cris Pina, assim. Quem aqui saca? Quem faz saque em ATM, gente? Levanta a mão. Ô, Grazi. Ó, tem um. Tem um. Teve um, você viu, Cris? Vamos fazer Pix aí, que é isso? Não, mas ele faz, olha lá, ele faz os dois, Maiara. Ô, Maiara, hoje meu professor de inglês falou assim, Cris, receber R$200 em dinheiro, o que eu faço? Eu falei, vai na agência, amigo. Deposita, né? O que eu faço com R$200 em dinheiro, gente? É isso. Não tem nem troco mais, né? Então, só por ser uma transação eletrônica, você já adicionou ali uma camada de segurança, né? Porque você tem ali, primeiro, a rastreabilidade dessa transação, você não está tão exposto aí a questões de segurança nacional, né? A outros crimes e tal. Quando a gente está falando do Pix em si e de transações eletrônicas de forma geral, a gente precisa de ter mecanismos ali robustos, não só durante a transação, né, mas antes da transação, como aí desde o processo de abertura de contas, né, esse é um processo de onboarding ali dos clientes seguro, usando aí todo o potencial da tecnologia para ter formas seguras de abrir essas contas, principalmente contas digitais, né. Você tem ali o Pix sendo utilizado primordialmente pelo celular, então já podendo usar esses mecanismos mais robustos de autenticação, de biometria e biometria facial. A gente tem ali toda a questão do Know Your Client, então você conhecer de fato aquele cliente, usar inteligência artificial, como a Cris colocou, para você saber o comportamento, o que é uma transação típica, o que é uma transação atípica, geolocalização, né? Então tem muitos mecanismos antes do pagamento, no relacionamento com esse cliente, durante o pagamento, né, aquele transacional, e no pós-pagamento, garantindo aí canais adequados, caso seja vítima de uma fraude em si. E para todos eles, a educação permeia, né? Então a gente precisa educar o cidadão não só a utilizar bem esse instrumento digital, mas a saber que se ele foi vítima de fraude, o que ele pode fazer, que o tempo é dinheiro, nesse caso, literalmente, né? Quanto mais rápido ele for, maior a chance dele reaver esse recurso por meio do MED, ou mesmo, né, se tiver tido ali na outra ponta o bloqueio cautelar. No âmbito do Pix, eu acho que o que traz uma segurança bastante ampla foi não só toda essa abordagem, né, com o GSEG aí sendo secretariado pela FEBRABAN, então a gente discutindo uma pauta permanente de aprimoramentos, mas também ali um conjunto de regras bastante claras e diversos mecanismos como o bloqueio cautelar, o próprio MED, né, o temporizador, essa possibilidade de, no caso de suspeita, não, peraí, vamos reter aqui essa transação para analisar mais profundamente. E principalmente acho que o que viabiliza toda essa possibilidade dos antifraudes de cada uma das instituições ser melhor e mais robusto é a gente ter dado, né? Então a gente tem ali no âmbito do Pix a base de dados centralizada, em que há a obrigatoriedade das instituições registrarem os casos de fraude e a gente compartilha essa informação, porque a gente sabe que um fraudador, dificilmente ele é fraudador numa única instituição, né? Ele é fraudador ali em diversas instituições e a gente tendo essa informação com essa capilaridade, a gente consegue atuar na prevenção de forma muito mais célere, muito mais tempestiva e efetiva, né? Então, essa abordagem colaborativa entre o ecossistema como um todo, usando a tecnologia a esse favor, né, e adotando ali mecanismos para facilitar a vida do usuário, para dar uma comunicação clara e para ensinar o usuário como se proteger, ela é fundamental para a gente avançar nessas questões. Obrigada. Quer complementar, Grazi? Eu complemento, sim. Acho que algo que também a gente, aqui no Bradesco, a gente acabou lançando foi a jornada contextualizada do Proteção Seguro Digital,
pensando exatamente nessa questão também, de novo, né? Então, não só em jornadas como o Pix Crédito, né? Mas cada vez mais como eu ajudo o cliente lá na ponta a entender, né, essa questão da segurança, a preocupação da organização com o correntista em relação à segurança. Eu acho que isso, como a Mayara comentou, né, é o grande diferencial. Acho que diferente dos outros ecossistemas, né, o Pix ele realmente tem essa questão das casas todas conversarem junto com o Banco Central. Então eu acho que isso agrega muito valor e para a gente aqui na ponta, olhando o banco, né, assim, realmente facilita muito. Porque é todo o ecossistema conversando. Porque antes a gente conversava, né, Cris e Paty, via WhatsApp, e-mail, agora não. Né? E com o Pix ele trouxe exatamente isso, né? Que a gente precisa conversar de uma forma rápida, né? Cada vez mais rápida, né? Instantânea, igual o produto. Tudo tem que acontecer em 10 segundos, no máximo. Então isso realmente mudou muito, né? Toda a questão do ecossistema, né? Obrigada pelas respostas. Pessoal, estamos chegando ao final desse painel e eu gostaria de lançar uma última pergunta aqui para a Cris e para a Paty. Já falamos do impacto dos pagamentos digitais para os consumidores e para as instituições. Do lado das empresas, especialmente pequenas e médias, como eles se manifestam? Que novas fronteiras e oportunidades a cashless economy traz? E depois eu queria aproveitar, Cris, você abordar um pouquinho até uma propaganda recente que o Itaú colocou no ar, que explora muito o ensino de como a pessoa se proteger. Então eu vou começar com a Paty, depois eu gostaria, se possível, você finalizasse com isso, porque a gente tem recebido muito feedback como isso foi importante, como essa campanha do Itaú contribuiu também, inclusive, para essa educação dos nossos consumidores. Legal, então começando um pouquinho falando das empresas, né, das pequenas empresas. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma métrica desta semana do próprio Banco Central comentando sobre aquele percentual de pessoas físicas que a gente tem transacional hoje, que na verdade a gente está falando daquela microempresa pequenininha que usa uma conta de pessoa física e que para esse motivo já está transacionando e ganhando o benefício do Pix. Claro que ali a gente está falando ainda, né, da base, né, mas já é um movimento claro da gente tirar o dinheiro da mão dessas empresas, né, menores e trazer para o mundo mais eletrônico. E eu vejo as pequenas empresas muito se beneficiando das funcionalidades que já estão disponíveis para a pessoa física e ganhando um pouco mais de espaço, especificamente quando a gente começa a navegar entre QR Code, em adaptações de sistema mais simples para poder liberar, né, aquele, às vezes, impresso que a gente vê no pequeno varejo, com o QR Code, que já é um primeiro passo na eletronificação e que permite também que ele tenha um controle do fluxo de caixa dele muito melhor. O Pix que vem agora automático, e lá no futuro, se sim ou não garantido, é crítico para uma empresa pequena que exatamente usa, né, todo o portfólio dele de recebíveis para obter crédito no mercado também. Então eu acho que nessas novas features que também o Pix vai trazer, vai permitir que essas pequenas empresas se beneficiem cada vez mais das funcionalidades que estão aí. Eu vou passar para a Cris, porque a gente prometeu ser pontual e mulheres normalmente seguem mais longe, então eu vou deixar. O pior é que eu vou contar a história. Tem um cliente que chegou para mim e falou: Cris, precisa resolver o Pix Grito. O que é o Pix Grito? É quando a caixa lê o QR Code e aí ele grita: passou aí, passou. Aí ele fala: beleza, vou te entregar a mercadoria. Ele quer que eu resolva o Pix Grito, tá? É óbvio que tem várias tecnologias e formas de fazê-lo, então tem todo mundo trabalhando para resolver isso. Mas em relação à segurança, nós temos muita preocupação com a segurança. O cliente, ele tem recebido, a gente fala-se muito dos golpes, né? Dos famosos golpes que acontecem por WhatsApp, por call center fictício. Então, o Itaú, ele vem de forma recorrente, não é só essa última, vem de forma recorrente, tentando mostrar para o consumidor final, quando entender que é uma transação, ou é uma conversa real, ou quando é uma conversa de golpe.
a gente recebe muita ligação, né? Então, em função de feedback das ligações do cliente ou até do nosso cliente indo na agência conversar com o gerente, a gente sentiu a necessidade de cada vez mais falar sobre segurança, falar sobre golpe, falar sobre em quem confiar, como confiar, qual é uma conversa esquisita. E essa é uma preocupação constante entre nós, tá? É um feedback, é resultado aí de análise de dados, né? De quantas ligações a gente recebe ou conversas com gerentes a gente recebe em função desse medo do cliente. Posso só? E acho que assim, também, né, Cris? Até desde coisas simples, como, por exemplo, não coloque a sua data de aniversário como senha do seu banco. A Mayara está rindo, mas é isso, né? Desde coisas simples. Eu acho que isso tem muito a ver com a educação, realmente, que nós, como instituições, estamos todos preocupados em como é que a gente faz isso para o cliente, né? O maior desafio, rapidinho, Carol, é como é que a gente comunica e o cliente entende, né? Para a gente não falar banquês. Eu vi uma propaganda na CBN essa semana que eu falei, poxa, eu entendi. Camadas de segurança, tal, é um cofre. Beleza, eu entendi, mas não sei se o público em geral. Então, tem sempre esse desafio de comunicar bem. A Febraban realiza campanhas constantemente com essa educação, porque a gente acredita que só mostrando isso para os clientes, a gente falando uma linguagem clara, a gente consegue passar essa mensagem. Vinculando um pouco a todos esses golpes, uma coisa que eu falo, inclusive para minha mãe, para minhas irmãs, para a família inteira, é: se alguém se passar por mim no WhatsApp, principalmente para minha mãe: oi mãe, troquei, tô com o telefone novo da Febraban aqui, preciso pagar uma conta e etc. Não faça, não faça. E essa educação é uma questão constante, porque minha mãe não está acostumada, ela está ali no meio, ela vai pegar o celular, minha filha está pedindo dinheiro. É mais fácil ela pedir dinheiro para mim, mas quando isso acontece, minha filha está pedindo dinheiro, o que eu faço? Então a gente acredita que a educação é constante e a gente não precisa só estar na mídia publicando isso. Eu acho que esse boca a boca também funciona. Você criar um esquema de comunicação com a sua família é muito importante, porque você acaba, inclusive, tentando minimizar o impacto dentro da própria casa, né? Carol trabalha na Febraban, trabalha no grupo especial de estratégico de segurança do Pix e a família sofrendo golpe de Pix, né? Então, essa comunicação tem que ser constante, por isso que eu falo da importância. Carol, eu acho que, pegando esse gancho aí, essa educação articulada, institucional, com investimento, ela é importante. A abordagem colaborativa entre todo o ecossistema é importante, mas esse boca a boca no formiguinha, ele é essencial, né? Ele vai mais longe. Eu, pegando um exemplo recente também, meu marido viajou a trabalho para o Rio recentemente e o meu sogro me ligou desesperado, quase tendo um ataque do coração, falando: não, tem que transferir agora. Eu falei com ele, era ele, deve estar sequestrado lá no Rio de Janeiro. Eu falei: não, calma, não era ele. A ligação estava ruim, mas era ele. E era assim, né? Outro número de WhatsApp, mas pega uma foto qualquer que está aí, inventa uma história, e aí acho que esses casos de golpe, de fraude, eles vão sempre em dois pontos, né? Ou no medo ou na ganância, né? Naquela, faz um Pix de R$10, você ganha R$1.000 de volta, né? Tem que sempre suspeitar. Quando vai no medo ou na ganância, suspeita, né? Pensa, raciocina melhor, dá um passo para trás para depois tomar uma ação mais consciente, não no impulso. Imagina agora com a inteligência artificial simulando voz, né? Então, como que a gente resolve isso na questão de segurança? Desafio. Mais um desafio aí que está lançado. Porque vai fazer parte da educação você falar para a família: só aceita uma transação se você liga. Poxa, o cara está simulando minha voz. Mas é um desafio que precisamos ali pensar. Na Febraban a gente costuma falar que enquanto a gente está, inclusive no GSEG, pensando em segurança, em trazer camadas adicionais, tem um fórum ali de fraudadores pensando o que ele faz para burlar ali as regras, como ele vai sensibilizar as pessoas na rua. Então a gente trabalha sempre com esse lado, a gente tenta estar um passo à frente dos criminosos, mas aqui no Brasil, infelizmente, eles têm uma inteligência e uma agilidade que, se eles usassem para o bem, fariam toda a diferença, né? Então, cada vez mais a gente aqui tentando se proteger, mas é um universo aqui que
é desafiador. Em nome da Febraban, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui que acompanharam o nosso painel. E eu fico honrada por estar aqui com um painel só de mulheres tão importantes, tão especiais. Muito obrigada aqui pela presença de vocês e agradeço ao público também. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada.